Aí, conectamos com a nave. Conectamos aí, rapaz. Como é que você tá? Salve, salve, estamos bem. Acabei de voltar do mercado, estou no apocalipse, esse mundo. Mercado cheio, a gente tentando desviar das tosses, tá sinistro. Sim, sim. Mas estamos aí, vivão. Que Mano, massa. primeiramente, muito obrigado aí por aceitar e trocar essa ideia com a gente, que é uma parada um projetinho aí que eu comecei aqui durante a quarentena, para não ficar com a mente vazia e também para trazer um pouco de conhecimento aí da galera que eu tenho acesso, né? Os tatuadores que eu tenho acesso, que eu posso chamar, que sei que são amigos que vão aceitar. E já de antemão, muito obrigado. Quero avisar a galera aí que está assistindo, que vai assistir no YouTube lá. Então, tipo, quando for assistir, estiver assistindo no YouTube, já dá um like pra gente aí, já se inscreve aí no canal para vocês poderem acompanhar os outros conteúdos que eu vou estar trazendo aí durante o ano. Bom, Killer, vamos começar aqui. Fala aí pra galera seu nome artístico, tempo de tatuagem, estilo que você pratica, de onde você é e onde você tá. Vamos devagar, né? Tatuador é meio lento, né? Vamos lá. Mas é isso aí, ó. Meu nome verdadeiro é Luiz, né? Meu nome artístico na tatu é o Kinder Tattoo. Esse nome aí vem desde a infância, por um apelido, né, que me deram. E foi a galera que me apelidou assim. E assim, até hoje, todo mundo me conhece por esse apelido aí. Acho que ninguém aí me conhece pelo meu nome aí, a não ser os amigos mesmo. Só o Zico, eu acho que sabe meu nome verdadeiro. A gente já ficou sabendo agora, né? A galera sabe agora. E é isso aí, eu tenho 21 anos de tatuagem, né? Curto muito, assim, o estilo realista, né? Realismo colorido. Legal. Em si, que eu acho que eu tenho um pouco mais de aptidão para fazer. Porém, assim, eu curto muito comics também. E Pode aprendo ser. muito trabalhando com comics. Então, assim, eu tenho algumas, né? Desenvolvi alguma técnica de aplicação estudando comics. Me ajudou muito para o realismo em si. Por mais que seja duas coisas diferentes, né? Mas são duas coisas que eu consegui aprender a separar bem e me ajudou, assim, na minha aplicação, assim. Por isso que eu tenho grande apreço pelo comics também. Mano, vamos falar um pouquinho então vamos se focar aí no realismo colorido. Eu sei que você tem esse foco também no comics. Vamos pegar aí o realismo colorido como tema da nossa troca de ideia. A gente sabe que é um estilo bem complexo, né? Por ter muitas camadas de cor, muitas conexões, transições, pelagem, cabelo. Então, é uma das, se não for a mais complexa em termos de técnica, é uma das mais complexas. Fala um pouquinho aí de como você decidiu ir para esse caminho, que workshops você andou passeando aí para poder elevar seu nível. Conta pra gente aí um pouco dessa dedicação que você tem nesse filme. Então, assim, ó, eu, de um tempo para cá, eu comecei, assim, de uns anos para trás, aí, eu tive uma lesão no meu braço. Aí, essa lesão, ela me atrapalhou muito a trabalhar, a conseguir tatuar de uma forma. Daí eu fiquei um ano meio isolado, um ano meio parado, e nesse um ano eu consegui, tipo assim, olhar para uma categoria, para um estilo de tatu e me dedicar 100% nele. E aí, a partir disso, eu melhorei e comecei a estudar o realismo colorido em si. E o que foi o meu primeiro passo? Em si, foi olhar os artistas que fazem muito bem isso, certo? Então, assim, a partir do momento que eu comecei a descobrir esses artistas, eu comecei a tentar entender o caminho que eles faziam para chegar no resultado que eles chegavam. E a partir disso, eu consegui, assim, tentar, não consegui entender necessariamente, porque eu acho que eu vou morrer tentando aprender isso. Mas, assim, consegui alguns resultados dentro disso aí, né? Então, assim, é um estilo difícil de fazer, porém, assim, você que é tatuador, você sabe muito bem, assim, você blocar a cor, você trabalhar com degradê de cor, tem vezes que eu preciso usar uma cor clara e vir com cores escuras. Então, assim, eu comecei a olhar os artistas, foi meu primeiro passo,
foi prestar atenção no portfólio dos artistas. Eu esqueci o meu portfólio, abandonei meu portfólio e eu comecei a ter portfólio dos principais artistas de realista. Eu tinha essas fotos na minha mão, esse material na minha mão, todos os dias, noite e dia, eu estudava. Às vezes a mesma foto eu ficava com ela por semanas analisando como que foi o caminho que aquele artista chegou para ter aquele resultado. Então, assim, a partir desse primeiro passo foi o que eu comecei a mudar a linhagem de trabalhos meus. Assim, consegui entender algumas coisas. Meu segundo passo foi procurar fazer seminários e workshops com esses artistas, né? Então, assim, para mim, um grande divisor de águas foi um workshop que eu fiz com o Steve Butcher. Eu aprendi muito, né? Eu lembro muito bem na época ali que alguns tatuadores até criticaram por ele não ter feito uma tatu grande, enfim. Mas, assim, o que ele passou no workshop dele foi bem um divisor de águas para mim, assim. Questão de textura, questão de cor, a questão de diluição de cor, que ele não dilui cor e eu diluo cor. Enfim, foi um divisor de águas. Logo depois disso, eu fiz um workshop também com o Led Coach, que é um artista que eu admiro muito. Aprendi muito também com ele. Questão de equipamento e questão também de como visualizar uma imagem, como mapear essa imagem, como trabalhar construindo essa imagem, lapidando bem ela, enfim. Também foi um outro workshop de realismo que eu fiz, que me ajudou muito também, que abriu a minha mente, foi com o Tuzinho de São Paulo, que é um grande amigo meu, e eu aprendi demais também, questão de diluição e equipamento também. Eu acho que foi um divisor de águas, assim. Eu não parei por aí, né? Fiz vários outros workshops, tem muitos workshops que eu já participei, participo ainda, porém, esses três foram grandes divisores de águas para mim, assim. Eu acho assim que a partir dali eu consegui construir melhor algo que eu queria reproduzir assim em si. Legal. Mano, você fez workshop com um pessoal bem iniciante, né? Um pessoal que está Sim, começando, né? Pessoal sim. mais ou menos, né? Os workshops foram com um Sim, povo mais ou sim, menos. Né? Mano, sim. maneiro. Eu lembro que a gente trocou uma ideia um dia no estúdio de vocês aí, e você me falou muito sobre equipamento, sobre a necessidade de estar tipo, se aperfeiçoando em relação ao equipamento. E como você é um tatuador das antigas, provavelmente passou por todos os processos, né, desde da solda de agulha até o material atual. Uhum. Fala um pouquinho da sua transição, tipo, da bobina, da máquina de bobina ali, para a máquina de rotativa e depois, consecutivamente, para a PEN, assim, se é que você hoje trabalha com a PEN. Sim, ó, então, eu sempre trabalhei com as Mic Sharps, né? Bobina. Então, assim, são as máquinas clássicas, são máquinas que eu tenho até hoje, são incríveis. Para mim, são as melhores máquinas do mundo. Hoje, atualmente, faz 2 anos que eu tenho trabalhado com o equipamento completo da Ink Machines. Eu uso as Stingray X2, são a minha base de as máquinas, né? Eu uso fonte da Ink Machine, bateria da Ink Machine, todo o kit completo. Então, assim, porém, assim, são um material que eu tive que me adaptar com ele. A máquina rotativa em si, por que a Ink Machines chamou mais minha atenção? Porque eu consegui, assim, não ferir tanto a pele, machucar tanto a pele, do que com outros tipos de máquinas rotativas que eu estava testando na época. Eu testei mais de 10 máquinas, aí, muito mais que isso, enfim, mas com elas eu não machuquei pele, não tive resultados negativos, sempre uma cicatrização perfeita. Então, assim, foi o material que eu escolhi, é um material que eu tenho usado até hoje, e a pen que eu uso hoje, atualmente, é uma Axiom, né? Eu tinha uma, deu um problema, estragou a máquina, com 5 tatuagens que eu fiz, ela estragou. Daí eu estou usando uma outra. E agora eu vou pegar uma Scorpion da Ink Machines daqui a um tempo, para mim continuar usando 100% dos produtos da Ink Machines, que é o que eu acho hoje, para mim, na minha opinião, assim, um bom equipamento para você trabalhar. Ele é bem completo. Porém, eu acho que não é necessariamente a máquina rotativa que faz a diferença. Para mim, assim, na minha concepção, o maior segredo, a maior importância
nenhuma tatuagem são as agulhas. Então, são as agulhas que eu procuro, assim, sempre estar muito atento e testando, usando, sempre uma agulha diferente para mim ter o melhor resultado. Legal. Eu pergunto na questão mais anatômica mesmo, né? Que a gente que trabalha muitos anos com tatu sente muito o peso, né? E quem trabalhou um tempo grande com a bobina e com os bicos de aço, sabe o quanto era pesado trabalhar com aquelas máquinas por 8, 10, 11 horas. E como a gente era novo, então você tinha aquele gás, ficava ali 10, 11 horas e não se preparava porque lá na frente ia acontecer. Você teve algum problema em relação a isso, com Teve, mão, tendão, teve. coisas assim? Então, eu tive um atrofiamento do meu braço, ele atrofiou mesmo, Blair, ao ponto de eu não conseguir, assim, firmar para trabalhar. Eu precisei ficar 1 ano de tratamento, foi 1 ano que eu parei no tempo, isso me atrapalhou muito. Essa lesão que você teve foi em Foi função da através tatuagem. disso, foi através disso. Tive um atrofiamento muscular. Na verdade, não foi nem muscular, foi de ligamento. E isso, ele atrofiou, não voltava mais, ele só voltou com fisioterapia, daí, depois de 1 ano. E hoje eu tô perfeito, só que, porém, eu não consigo trabalhar com máquina pesada mais, só com máquina mais leve. Então, assim, às vezes, uma vez ou outra na minha vida, uma vez por ano, eu pego minhas Mic Sharps, elas estão todas alinhadas, e às vezes eu brinco um pouquinho, porque eu gosto muito delas, elas funcionam perfeitamente, mas assim, 100%, 99,9% eu uso as Ink Machines. Maneiro. Mano, vamos lá, vamos seguir aqui o caminho das nossas perguntas. Você falou um pouquinho da agulha, né? Você falou que a agulha tem uma grande importância, né, para você Sim. como profissional. O que a gente precisa reparar numa agulha para poder fazer uma boa escolha? Conta aí para a gente mais ou menos aí como é que é o seu procedimento na hora de escolher um material. O que você analisa, o que você enxerga nelas para poder escolher uma melhor agulha? Assim, ó, hoje em dia, assim, tem muito agulha no mercado, certo? Então, assim, é difícil eu falar marca tal, marca tal. Eu não vou falar marcas aqui para você. Não, até Mas, por isso. assim, Me eu diz o acho que assim que... você Eu vê, acho, eu né? acho isso. Eu acho, assim, que você observar, assim, uma agulha que ela tem uma solda perfeita, uma agulha que ela se desgasta em menos tempo na tatuagem. Eu acho que eu procuro, quando eu vou fazer uma tatuagem de 10 horas, eu troco a agulha 3 vezes, sabe? E às vezes depende da agulha, ela tá pigmentando, ela tá cortando muito bem. Então, assim, eu analiso por esse ponto. Às vezes ela não necessita essa troca, sabe? E tem alguns tipos de agulha, de marcas de agulha, que às vezes até mais que 3 vezes é necessário você trocar. Então, assim, eu analiso assim, se você pegar e investir numa agulha de qualidade mesmo, você observar, eu sou um cara que quando eu vou comprar uma agulha específica, eu tiro ela da caixinha, eu analiso a embalagem, eu analiso a solda que ela é feita, eu analiso a perfeição que ela é colocada, e às vezes eu olho todas, sabe? E em grande parte de algumas que eu compro, às vezes eu tenho que até jogar fora. Tem marcas que eu nem uso muito, sabe? A medida que eu uso hoje é uma agulha 0,8, a medida de agulha, independente assim da quantidade, sempre procuro usar uma medida 0,8 para pintura de trabalhos em realismo. Quando é um projeto assim muito blocado, que eu exijo assim que você pinte mais, uma agulha 0,12 um pouco mais grossa, mas dentro dessa medida, assim, não foge disso aí muito não. É questão de você observar bem a qualidade dela, a qualidade de ponta, sabe? Às vezes eu tiro mesmo ali, que eu vou antes de eu tatuar, assim, eu olho a pontinha da agulha, ela tem que estar extremamente perfeita, ela tem que estar, assim, sem nenhum ponto, assim, que eu acho que ela esteja estranha ou torta. Ela tem que estar perfeita. Para mim, eu acho que as marcas que são criteriosas assim e produzem assim uma caixa inteira de agulha que eu observe todas as agulhas, elas estão com todas as soldas perfeitas, para mim essa é considerada uma agulha muito boa. Provavelmente eu vou usar e não vai ter problema, sabe? Mas quando você consegue escolher bem isso e você investe nisso, eu acho que o resultado da sua tatuagem ela é bem diferenciado.
Continuando aqui na linha do material, né, que eu sei que você é um entendedor, então vamos aproveitar e falar com quem entende. Ó, deixa eu mandar um beijo aqui, ó. Um beijo Manda pra aí beijo Rúbia pro aqui, ó. povo. Um beijo pra Rúbia. Vou O povo tatuar tá, você, Rúbia. o povo tá se divertindo aqui. Tem uns te zoando. Aqui o pessoal pediu um salve pra oficina. Timas Turbo. Dá um salve aí pra oficina da Salve lá. rapaziada. Mano, pigmento, tá? Eu vi que você comentou durante o nosso início de conversa aí sobre os pigmentos. Você falou que você dilui, né? Eu, Dilu. eu sei de dois artistas que, inclusive um deles a gente vai estar conversando amanhã aqui nas lives, que é o Cleiton Dias, ele não dilui, Não. e o Tuzinho dilui. Então, tipo, você tem dois caras extremos no full color, que são muito foda, e os dois trabalham de maneira diferente. Fala aí o que você sentiu, que tipo de pigmento está usando, tá? Por que você dilui esse determinado pigmento? Se é todo tipo de pigmento que você acaba tendo que diluir, ou você trabalha apenas com uma marca? Como é que funciona? Dá um toque pra gente aí como você trabalha. Então, assim, ó, eu hoje eu tenho trabalhado com a tinta Easy Glue, trabalho também com a tinta Intense. A Intense eu trabalho já há 20 anos, praticamente. Então, assim, é uma tinta que eu conheço muito e É gosto excelente, muito de né? usar. Então, assim, por que que eu diluo a Intense? Porque ela vem, quando eu aplico ela, e se eu não diluir ela, eu sinto que ela fica muito pesada na pele. Isso eu aprendi com o Tuzinho, sabe? E só que não são todos determinados tipos de marcas que é necessário você diluir. Você dilui marcas que têm um percentual de pigmento maior, sabe? Então eu trabalho assim, dessa forma. Tem algumas cores da Easy Glue que eu uso que não é necessário você diluir. Ela já vem num nível que fica leve na pele, certo? Então, assim, a Intense é uma marca assim que eu considero que tem muito pigmento. Então eu sempre procuro diluir ela. Eu não diluo muito ela, mas ao ponto assim dela ficar mais leve para você trabalhar. E o resultado de cicatrização ele é excepcional. Ele não cai, ele não perde por você diluir assim. Isso na maneira com que eu tatuo. Ele não perde, né? Porém, é sempre o prós e contra, né? Tem artistas que faz sem diluir, o Steve Butler faz e fica excepcional também, e não fica pesado. Porém, eu considero que a pele da pessoa, a tatuagem em si, ela se torna mais pesadona, mais difícil de você fazer um degradê de cor, difícil de você fazer uma transição de cor sem você identificar onde está blocada aquela cor. Então, assim, eu diluindo, eu consigo obter esse resultado de melhor maneira. Por esse motivo que eu faço a diluição. Top, 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 mano. Mano, vamos lá. Vamos seguir aqui em frente. Qual a importância? Eu vi que você falou, tipo, de você trabalha com todo o equipamento da mesma marca. Você se sentiu mais confortável fazendo isso? Ou você é uma coincidência para extrair o melhor, tipo, o melhor do equipamento? Eu entendo que tipo, ter tudo da mesma marca é o ideal, mas você conhece muito de fonte. Eu vejo que muitas marcas, quando você vai conversar na hora de comprar um equipamento, como vai conversar para comprar uma Cheyenne, o cara pergunta sobre a fonte e você diz que eu tenho uma crítica e o cara fala, não, então firmeza. Então, tipo, há alguns equipamentos que são, tipo, realmente muito bons. Fala um pouquinho sobre fonte, como você enxerga esse equipamento, se ele é fundamental, se você sente muita diferença de uma fonte para outra, porque tem muita gente aí que diz que, não, fonte é tudo a mesma coisa, tipo, não dá nada, eu faço com essa fonte aqui que é uma bosta e dá certo. Fala um Uhum. pouquinho sobre isso aí, irmão. Então, assim, eu analiso assim, ó. Eu já tive várias fontes de todo tipo de marca, cara, de todo tipo de qualidade que você imagina na tua vida, cara. Você também deve ter feito isso. Só que é o seguinte, a um determinado momento que eu estava procurando uma evolução no meu trabalho, eu precisei procurar entender como funciona bem uma fonte, certo? Aí o que que eu fiz? Um salve aí pro Zóio aí, ó, que é um salve aí. O que que aconteceu? Eu comecei a analisar assim qual seria a melhor fonte, certo? Daí, há uns anos atrás, tipo, isso eu tô falando uns 4 a 5 anos para trás. Eu peguei, entrei na internet e comecei a fazer uma pesquisa sobre fonte. Eu tinha uma fonte bem simples,
e sempre trabalhei com ela dessa forma e por aí foi. Aí eu peguei e comecei a pesquisar sobre fontes e sites na época e comecei a procurar para saber como que era uma fonte boa, para mim poder comprar essa fonte e usar. Aí cheguei num resultado de pesquisa sobre a Critical, que ela tinha sido campeã, considerada como a melhor fonte de tatuagem num evento lá nos Estados Unidos e tal, tal. E eu olhei aquilo, entrei no site da Critical e comecei a pesquisar. E aí eu gostei da Critical, eu comprei uma para mim. Cara, quando eu comprei uma fonte dessa para mim, parece que minhas máquinas ligaram um turbo. Tipo assim, elas tiveram uma performance melhor, o resultado foi melhor, eu senti instantaneamente é, assim, uma diferença de aplicação, o funcionamento sem oscilação. Aí, cara, eu entendi a necessidade de uma fonte boa, sabe? Porque eu saí de uma fonte simples, não que uma fonte simples eu não conseguisse tatuar, só que assim, o meu processo de trabalho ele era mais lento, cara, sabe? Eu tinha uma fonte que parecia que não era completa com a minha máquina. A minha máquina ela tinha muito motor e eu tinha pouco combustível para mandar para ela, parecia que era isso. E aí, quando eu troquei essa fonte, cara, minha vida mudou, sabe? O meu trabalho, ele começou a ter uma velocidade num ritmo melhor, ela começou a fazer, tipo, agir de uma forma diferente, o equipamento em si ficou mais completo, certo? Passado algum tempo, um salve para minha irmãzinha lá, para a Lili, um beijo, Lili, para você. O que aconteceu? Eu peguei e troquei a minha fonte Critical, deixei para o meu filho, né? E peguei uma fonte da Ink Machines. Porque eu já trabalhava com as máquinas, daí eu procurei ver assim, poxa, se eu tenho uma fonte que é feita para essas máquinas, por que não ter, né? E aí eu adquiri essa fonte e montei o meu case completo. Cara, ficou muito melhor, certo? Então, assim, a partir desse momento, assim, eu entendi a necessidade de uma fonte perfeita, uma fonte de qualidade. Esses tempos, agora, ano passado, eu sou muito amigo do Zic, né? Então, o que acontece? O Zic estava com uma fonte, a fonte não estava indo, não estava indo, não estava indo. Um dia eu fui lá, arranquei tudo as coisas dele e falei, usa essa Critical aqui, que era a Critical que estava com meu filho. Aí ele começou a usar e tal, tal, foi. Passou um tempo, ele comprou uma fonte da Ink Machines também, igual a minha. A gente procura caminhar junto com o equipamento, certo? Aí o que aconteceu? Aí a gente discutindo, eu falando com ele, ei, como que foi? Como que está sendo? Aí ele, realmente, a gente percebe que isso que a fonte tendo uma qualidade muito boa, ela manda uma energia mais completa para o teu equipamento. Teu equipamento não oscila, teu equipamento como ele não fosse um equipamento mais fraco. Eu sempre recomendo a alguns artistas assim que querem realmente evoluir, eu sempre pergunto qual fonte está usando. Às vezes eu percebo que às vezes o cara tem talento, tem tudo, mas às vezes por causa de um pequeno detalhe, às vezes ele não pigmenta bem, ele não sabe, alguma coisa falta. Não é que seja a fonte que vai fazer você pigmentar bem ou fazer uma linha perfeita, mas eu digo que é a fonte que vai alimentar de uma maneira perfeita e adequada a tua máquina. Então, assim, uma fonte de qualidade, ela vai ser mais completa para você. Pode crer. Eu fiz essa mesma pergunta para o Danilo, e fiz essa mesma pergunta para o Sami, né, sobre fonte, sobre equipamento, assim. Os dois levantaram tipo uma questão também que é muito interessante e que eu senti quando eu eliminei, que é tipo os cabos, o exagero de cabo. Tipo assim, às vezes eu queria ter um puta clipcord grandão para eu ir tatuar quilômetros da mesa, sei lá para quê. E isso prejudicava demais a minha fonte de mandar uma energia decente. E na sequência também eu eliminei o pedal. Eu via malucos tatuando sem pedal, eu falava, caraca, mano, mas os caras são loucos, sem pedal é um saco, o negócio fica ligado pra sempre ali. E aí chegou uma hora que eu eliminei porque também alguém me falou, mano, tipo, é uma corrente desperdiçada que vai lá no teu pé para você acionar ela de volta para ela voltar de novo. Então, tipo, é um caminho desnecessário que a corrente está fazendo para encurtar esse processo é melhor. Quanto mais você encurtar, tipo, mesmo isso você consegue extrair até de uma fonte inferior, às vezes uma evoluçãozinha aí, caso a galera que não tenha condições hoje
de adquirir uma fonte, tenta dar uma melhorada nisso, procurar um clipcord com um cabo de qualidade, procurar um pedal, eliminar o pedal, tipo, experimentar, trabalhar sem pedal para curtir um pouco mais os equipamentos. Mano, vamos falar aí. E Zic, para de chavecar o rapaz ao vivo, Zic. Que Eu isso? te amo, Zic. Fofuxo, não sei o quê. Você é meu Esse, fofuxo. esse carijó, vou te falar. Mano, você ganhou um troféu, mano. Você comentou aí que você deixou a máquina, a fonte com o teu moleque. E você ganhou um troféu com ele. Tipo, os dois fizeram uma tatuagem e ganharam um troféu no Artifuso. Fala pra gente aí um pouquinho dessa experiência, como é que foi e qual foi a emoção aí de pegar um troféu junto com o teu moleque aí. Que nem Sim. moleque, nem tá tão molequinho mais. Não, tá Tá um grandão. baita do homem. Então, assim, foi assim, ó, foi uma experiência legal. Alguns amigos que estão me assistindo agora que estavam comigo lá no dia, mas foi um processo bem legal, assim. Eu queria entrar na categoria Art Fusion, né? E eu li na regra, assim, que precisava ser feito por 2 artistas. Nesse mesmo tempo, eu peguei e pensei no meu filho. Eu falei, pô, cara, é um momento que eu vou ter uma oportunidade de fazer um trabalho com ele numa convenção, independente de resultados. A gente teve uma preparação, assim, de mais ou menos uns 3 meses no estúdio, né? Eu montei o desenho, uma arte digital específica, e dei um pedaço do desenho para ele treinar. Especificamente, ele só ficou treinando aquilo por um bom período. Daí, quando ele ficava treinando e treinando e retreinando e retreinando, e aí o que que acontece? A partir desse momento, a gente foi competir. Chegamos na convenção, sentei, executei a tatuagem e a parte que era para ele fazer, ele sentou e fez. Reproduziu exatamente o que ele ficou treinando. Foi bem engraçado isso, sabe? Ele chegou lá e pronto, fez, sabe? Então, assim, e aí, nesse preparamento aí, eu falei muito com ele, ó, tem chance de a gente ganhar, como tem chance de a gente perder. Se a gente perder, a gente vai sair da mesma forma vitorioso, porque a gente fez algo junto, sabe? Então, a minha maior preocupação não era fazer a tatuagem, não era executar a peça, a minha preocupação era a frustração que ele podia ter se a gente não ganhasse, certo? Então, assim, foi isso que eu mais me preocupei, na verdade. Não me preocupei com o resultado, me preocupei só com a frustração que podia existir, né? Enfim, a partir desse momento eu peguei, a gente treinou, fez a tatuagem, apresentamos na convenção, os jurados olharam, avaliaram a tatu, chegou na hora da premiação, a gente ganhou em primeiro lugar, certo? Cara, foi um momento muito feliz, para mim foi o melhor momento da minha carreira, isso não teve preço, assim, ele ficou perdido também, porque como eu tinha preparado tanto ele, na hora da premiação, ele estava lá longe de mim, certo? E eu ali conversando com os meninos, chamaram a gente lá, e ele subiu correndo, quando eu cheguei lá, ele já estava quase descendo. Foi muito legal. Perdeu o muito time. Massa. Foi legal, a gente chegou lá e ganhamos. A partir desse momento, assim, a gente também pôde conhecer o Thiago da Arte Fusion em São Paulo. A gente teve uma entrevista com ele por causa disso, ele ficou bem impressionado com essa história. Então, assim, sabe, eu tive mais um contato com o Thiago da Arte Fusion, ele enviou a premiação pra gente perfeitamente, sabe, foi tudo certinho, cara, sabe? Então, é uma empresa da hora, então, assim, a gente ficou muito feliz, a gente tem o troféu até hoje, e, assim, é um troféu, assim, que eu tenho um apreço, não pelo troféu, mas eu tenho pelo momento que eu vivi. Pela história, né, amor? Um momento que poucos artistas na vida vão viver, cara, sabe? É verdade. Mano, a gente tava em Pinhais, na convenção de Pinhais, Na convenção de Pinhais eu tava com o Amil e ele viveu um momento parecido, só que num contexto diferente. Ele fez o primeiro portrait dele, na perna da esposa dele, do filho dele e ganhou. Que então massa. foi maneiríssimo, assim, eu senti bastante a emoção junto com ele, quando a gente estava no mesmo stand ali, foi da hora. Então é muito legal esse tipo de experiência assim, familiar. Eu agora que estou com um molequinho pequenininho aqui, quem sabe um dia é nós que faz uma dessa aí também. Com certeza. Mas não, vamos seguir o fluxo aqui da nossa conversa. Vou falar um pouquinho aí, tipo,
vamos trazer um dinossauro para conversa aí, irmão. Eu tive no teu estúdio, né? Sim. E fala um pouquinho dessa relação com esse cara aí, que é tipo, simplesmente uma lenda aqui na tatuagem curitibana. Eu moro aqui na região onde ele tinha estúdio e é impressionante como as pessoas gostam e falam dele. Fala um pouquinho do Zeke aí, esse cara O que você Zico, eu falei para sempre, ele que eu ia falar mal dele aqui que nessa você entrevista tem que aqui. conviver com ele. Não, o Zico é meu amigo há uns 30 anos, 28 anos, no mínimo, assim. E o Zico é o cara para mim. Na verdade, ele é o cara. E, assim, é o meu professor na tatuagem, na verdade, né? É meu irmão na minha jornada. Então, assim, a gente procura caminhar junto. Ele está assistindo aí, ó. Aí, ó, lá tá com medo que você fale com ele. É, e aí, assim, poxa, quando eu comecei a tatuar, assim, minha história na tatuagem começou através desse cara aí, sabe? Então, assim, vivemos já muitos momentos felizes. Ele já segurou os meus filhos no colo, já segurei os filhos dele no colo, no meu colo. Então, assim, para você ver, a parceria, ela é de longa data, assim, sabe? Então, assim, é meu Top. irmãozão, meu professor, a gente troca ideia todo dia sobre tatuagem, sobre qualquer coisa da vida. E assim, o Zik, ele só tem um problema, ele apanha em casa, né? Ele é Ah, uma Isa, mas ela é isso aí, muito ciumenta e ela mas dá uns tapas isso nele aí, assim. isso aí Mas na acontece, verdade né? não passa, não é muito grave, não. Enfim, é meu Não professorzão, meu machucando a amigo. mão, né? Não É, machucando a mão dele, o resto pode bater, viu? não, exatamente. Às vezes eu dou uma protegida nele. Mas, enfim, assim, ó, é meu brother, é o excelente mestre, é um cara que ele foi homenageado na Incorpora este ano. Eu achei que foi muito legal da parte do chileno, assim, ó, fiquei muito feliz com o chileno de fazer essa, porque é o momento dele ser homenageado mesmo. Tem muitos outros artistas, não somente eu, que passaram pelo ZIC e hoje estão fazendo nome e história no Brasil, sabe? Então, Certeza. assim, eu fico muito feliz por isso. E eu fico mais feliz por ainda estar lado a lado com ele aí, sabe? Massa. Eu, tipo, ontem estava com ele lá, conversamos, e assim, a gente procura sempre estar alinhado e crescendo e evoluindo junto. Massa. Mano, E ele é o cara. ele é realmente o cara. Mano, eu falei, tipo, eu vou trazer ele pra conversa aqui, porque eu sei muito, tipo, quando eu estive lá, eu senti muito essa energia de vocês dois, assim, de como vocês dois, tipo, conduzem aquele estúdio, né? E aí, tipo, eu queria falar um pouquinho do Carijó aí, quem sabe a gente consegue fazer um bate-papo desse aqui. Eu Com tô certeza. tentando fazer com o maior número de pessoas, mas ele tá na minha lista, de repente, para fazer quando eu estiver fazendo o projeto ao vivo, porque eu quero fazer um projeto pessoalmente, de sentar num lugar certinho, entrevistar com Ah, capricho, assim. Então vai rolar isso aí. Por enquanto eu tô fazendo nas lives por conta do coronavírus, né? Mas sim, a sim. ideia é fazer lá no estúdio. A gente quer montar um estúdiozinho assim para poder trocar uma ideia com a galera e acho que o Zic seria o cara pra gente levar nesse projeto Com pessoalmente. certeza. Mano, vamos trocar uma ideia agora sobre o seu sonho dentro da tatuagem, mano. O que que você almeja, assim, tipo, puta, eu quero ter milhões de dólares, eu quero ter, tipo, as máquinas mais foda. Qual que é o teu sonho dentro, não só o sonho de consumo, mas o seu sonho para como tatuador, assim. O que que você sonha dentro do mundo da tatuagem? Olha, eu analiso assim, o mundo da tatuagem, ele vem mudando muito a avaliação de uma maneira muito forte, assim, muito rápido. Ele demorou um pouco para se enxergar desse mundo da arte, da tatu, mas hoje, assim, a minha maior busca, assim, tipo assim, o meu maior sonho como tatuador, como artista da tatu, assim, é poder deixar um legado de uma forma assim, deixar tipo ensinamentos que outros no futuro, independente da tecnologia que eles estejam usando para tatuagem, eles consigam assim usar isso de uma forma e aprender com isso e sem acrescentar 1% na carreira deles, eu poder deixar tipo um ensino, um ensinamento, algo que assim que eles possam Oh, levar para a vida, assim. pode Essa crer. é o que eu acho assim que seria o meu maior sonho. Eu ainda acho que eu não consegui isso ainda, sabe? Mas eu busco isso todo dia, assim, de uma forma assim legal, ao ponto de eu poder assim aprender algo tão bom
ao ponto de eu ensinar esse algo tão bom e que esse ensinamento cresça, multiplique e que muitos outros artistas consigam crescer através disso. Pode crer. Pô, mano, mas então você já atingiu, porque eu tô ligado que você sempre faz umas rodas de estudo com a galera. Eu sei de muita gente que fala super bem de você. Você me recebeu muito bem lá, me passou dica, me falou coisas que trouxe evolução pro meu trabalho. Então, tipo, você precisa achar outro sonho, tá? Porque esse aí você já concretizou. Isso é um fato. Mas vamos. E eu concordo com o Rodrigo aqui, eu também tenho esse sonho. Aí, Rodrigo, o Rodrigo de Campo Largo lá disse que o sonho dele é ter um cabelo igual que o teu, eu também queria. Ah, o Rodrigo, ele falou para Eu mim mandar também um beijo queria, para ele. Rodrigo. Olha aí, ó. Um beijo para Precisava de um você, cabelo Rodrigo. igual. Eu te amo, Rodrigo. Essa é outra fera, hein? Essa é outra fera. Eu tive o É, prazer de ficar um dia lá com ele trocando ideia. Outro monstrão. na régua, ó. Na régua. Não. Divulga o barbeiro aí, pô. Sim, divulga Point tá, Barber Point aí, ó. O Diego, ele deve estar online aí, ó. Aí, ó. Divulga o cara. Mano, quais outras atividades artísticas que você pratica fora além da tatuagem, mano? O que você anda Hoje eu inventando? tenho... Você anda esculpindo pedra? O que você tá fazendo aí, mano? Cara, esses dias eu peguei aí uma tábua velha, carvão, mano, cinza do fogão a lenha e fiz umas pira lá e tal. Eu tava no sítio e tal. Hoje eu tô em casa. Então, assim, tento fazer um pouco de cada coisa. Tenho usado bastante o iPad, mais o iPad, que é um pouco mais fácil. Mas eu gosto de pintar também, né? Massa. E pinto, tenho algumas telas que tá em processo. Eu não divulgo muito isso, né? Mas eu tenho, se vocês quiserem ver, até pego uma aqui que eu tenho pronta, que está na minha sala aqui. Espera aí que eu vou pegar para vocês verem. Pega lá. Você é louco. Aí, ó. Isso é porque você não leva tão a sério? Não, eu não levo muito, eu brinco um pouco. Isso aí é porque você não leva a sério. Imagina se levasse. Massa, Não, mano, aí, massa. tipo, a ideia é sempre estar fazendo algo. Queria fazer muito mais do que faço. É bom, Mas né, não mano? consigo. É bom porque a gente sai um pouquinho, né, daquela obrigatoriedade do trabalho da tatu. Porque muita gente pensa, pô, galera trabalha com tatu, é mó da hora, mó facinho, mó tranquilo. Mas existe uma puta responsa, uma seriedade, existe um foco bem cansativo mentalmente. Às vezes eu faço um trabalho de 10 horas lá no estúdio e volto pra casa meio zureta, assim, tipo, a galera Sim, não sabe o quanto é cansativo. exatamente. Você estuda, você falou que você estudou foto de alguns artistas, né? Sim. Portfólio. E hoje você tem como referência quais artistas no realismo colorido aí, que você pode citar pra gente dar uma olhada, pra gente pesquisar e conhecer. Fala uns nomes aí pra gente. São alguns artistas que eu hoje, atualmente, tenho tipo assim, analisado com mais atenção, que também, né, poxa, são referências para mim. O Led Coat é um tatuador brasileiro, o Dimitri Samorin, que para mim é um dos melhores que eu já vi na vida. Submestre dele, né? Isso, Benjamin Laux, eu gosto muito, e o Mico também, que são artistas que desenvolvem um trabalho excepcional no realismo. Quem? Desculpa, o último? Iomiko Art. Iomiko. Isso. Pode crer. Então, assim, são artistas assim que eu tenho o portfólio deles no meu iPad, olho, analiso cada foto. Eu preciso um exemplo, vou fazer um tigre realista. Eu pego os melhores tigres que eles fizeram e analiso toda vez antes de eu fazer o meu tigre. Tipo, mais ou menos isso. Top, mano, top. Deixa eu ver o que nós estamos, onde nós estamos aqui. Mano, a gente sabe da tua excelência no teu trabalho, e a gente sabe do quanto você é um cara engajado em ajudar a galera tipo, a se desenvolver também. Eu sei disso. Sim. Porque se alguém chega e pergunta algo, você não nega essa informação, você está sempre trocando ideia com todo mundo. Mas quando você vai oficializar isso aí, transformar isso num workshop, mano, pra galera? Olha, eu já faço workshop, né, de tatu em si, né? Eu faço, só que eu não faço muito, eu faço 2 por ano. Um no começo do ano, outro mais pro final do ano.
eu procuro sempre trabalhar nessa linhagem. Então, assim, eu já desenvolvo esses workshops já faz algum tempo, monto minha apostila, dou a minha aula. O workshop, normalmente, ele é de um dia mesmo, faço uma tatu no dia, não faço workshop, assim, de 2 dias ou 3 dias, que eu acho que é um pouco cansativo. Eu acho que também, às vezes, a pessoa não vai absorver o que ela precisa absorver, nem todo mundo, assim. Então, acho que eu procuro resolver no dia, trabalhar, dar uma aula legal, bem feita no dia, ficar bem claro tudo que as pessoas querem aprender comigo, lapidar cada vez mais. E eu nem só ensino, normalmente eu aprendo muito quando eu dou um workshop, sabe? Mas eu não faço muitos no ano, eu faço 1 ou 2, sempre no começo e no final do ano. Pode crer. Mano, qual foi a peça, qual foi o trabalho de realismo que você falou, puta, aqui eu arregacei, mano. Deitei mesmo, sou foda dessa porra aqui, que você ficou feliz com a parada, assim, tá ligado? Porque tem, mano, vai dizer que não tem. Tem aquele trampo que você termina, você não tem ninguém em volta, você olha, você fala pra você mesmo, arregacei, porra. Uhum. Qual Então, foi, eu gosto normalmente de todos os trabalhos que eu procuro fazer, sempre tem um ponto-chave, assim, ó. Deixa eu te explicar. Eu vou fazer uma tatuagem, independente de quem seja, onde seja, o que for. Sempre eu procuro olhar o desenho e olhar um ponto nele. E falar assim, poxa, esse tem pelo, um exemplo. Então eu vou me dedicar só no pelo de uma maneira diferenciada. Ah, esse tem expressão de olhar. Esse eu vou pegar e cuidar muito com a expressão do olhar. Não que você vá fazer o resto de qualquer forma, mas eu digo assim, eu sempre procuro, especificamente, me concentrar muito numa área específica, certo? Então, assim, o que eu tenho um trabalho em si que eu fiz, acho que ano passado, tá no meu Instagram, ele é um tigre e tem a foto de um tigre do lado. Se você pegar e olhar bem aquele tigre, ele foi o tigre que eu consegui definir melhor a pelagem de uma forma mais real, assim, sabe? Eu curti muito e eu acho que foi um dos trabalhos, assim, para mim, mais difíceis, porém, o que eu consegui mais um resultado mais significativo no que eu estava buscando. E, assim, é o que muito me agradou, é o que hoje, até hoje, assim, eu tenho um apreço por essa tatu, pelo que eu consegui chegar no resultado que eu cheguei nela. Vamos ver se eu consigo mostrar pra galera aqui. Não sei se vai ficar bom. Mas é É esse esse trabalho mesmo. aqui. É isso aí. Maneiríssimo. Top, top. Mano, então, deixa eu voltar aqui pra minha colinha, né, mano? Porque sem a colinha nós ficamos um pouco perdidos. Bom, vamos. Eu sei que você. Um Eu abraço até aí, te que perguntei. o Até te Juari, lá do perguntei SIC, lá. te perguntei em off, né? Uhum. Sobre a ideia de se você queria falar sobre comics ou se você queria falar sobre realismo colorido, e você falou que realismo colorido era o foco. Mas a gente sabe do teu apreço pelo comics, a gente sabe, a gente que está sempre nos eventos aí, está sempre admirando seus trabalhos de comics. E, mano, se tivesse a oportunidade aí de falar, não, vou escolher um herói para existir mesmo, que herói que você escolheria, Uhum. mano? Cara, o meu herói favorito, assim, de tudo que eu já fiz, eu já fui premiado no comics com um personagem que é o Batman, né? Pra mim, eu acho o Batman Pode, o cara mais zica que tem, cara, assim, sabe? Então, se ele pudesse existir, que se existisse o Batman, então. pode Eu crer. acho que ele é o mais Pô, fodão da parada. Na do- minha opinião, ele é o mais fodão. entre a galera do comics que eu já entrevistei aqui, que foi o Dedé e a Paola, o Batman tem 2 votos agora, e a Capitã Marvel tem 1 voto. E é isso aí. Mano, falando um pouquinho, continuando aqui na ideia do comics, né? Que eu sei que você também tem um nível de excelência no comics, e é um estilo que eu hoje estou me dedicando. Pretendo focar bastante em comics e quero fazer umas peças bem complexas que eu Sim. tenho em mente aí, até para me provar mais, tentar evoluir mais. Mano, do comics ali, qual que foi o trabalho que você falou, puta, esse ficou da hora também, mano. Tipo, esse eu curti É. fazer. Uhum. Eu particularmente tenho um trabalho que eu vi seu, eu vi ele ao vivo em Joinville, né, que é o do Lanterna, que, mano, ficou realmente
impecável, o trabalho ficou incrível. Foi bem, tipo... Foi bem do jeito que eu imaginava a aplicação de comics, assim, porque eu gosto do comics bem desenhado mesmo, tipo, parecendo divisão. E, Divisão, né? e o trampo tava excelente. Mas fala aí qual que é o que você gosta, assim. Assim, que eu já tatuei, você diz, né? Qual que é o que você tatuou que você mais curtiu fazer? Assim? Putz, esse personagem era Eu, tesão, tudo era tesão na ideia. eu curti, eu fiz há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu fiz um Batman. Eu fiz lá em Dionísio Cerqueira, lá na divisa da Argentina, na convenção lá do Bob. Eu fiz um Batman, certo? E eu gostei muito do resultado que eu fiz de cor, blocar, o jeito que ficou preto na pele da minha tela. A pessoa, a tinta, ela ficou mesmo bem sólida, de uma forma bem diferenciada. E eu gostei muito do resultado. Eu não premiei. Esse aí mesmo. Eu não Sinistro. premiei com ele. Mas ele ficou... Puta, cara, essa tatuagem eu vi ela cicatrizada depois de 1 ano.